convido você a abrir a sua Bíblia no texto onde nós vamos meditar nessa manhã, que está lá em 2 de Timóteo, 2ª Epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até 17. Eu vou pedir que os irmãos vejam certinho, veja com os diáconos lá o meu banquinho. Algum irmão, por favor, dá uma verificada lá com os diáconos para pegar meu banquinho lá. Fiquei um tempo sem dar EBD, né? O banquinho sumiu, né? O banquinho não foi trazido dessa vez, né? Então fala assim, olha, a palavra do Senhor, nosso Deus. Tu, porém, permaneces naquilo que, o quê? O quê? Aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Deixa eu ver como que eu mudo aqui. Está aqui. Pronto, aqui. E desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, ela é o quê? Ela é inspirada por quem? Por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, e a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glórias ao Senhor nosso Deus. Pai de amor, a tua palavra foi lida. Peço, ó Deus, que o Senhor esteja aquecendo a nossa vida com essa palavra, nos confrontando, nos ajudando, ó Deus, a olhar biblicamente o que o Senhor deseja para nossas vidas. Que o nosso coração venha estar prostrado e rendido aos seus pés. E que tudo o que nós viemos fazer, falar, venha exaltar o teu nome. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Olha aí, meu irmão Sérgio. Bênção do Senhor. Obrigado, Sérgio. Pronto, aí agora dá para sentar aqui e ficarmos mais confortável do joelho, né? O joelhinho foi operado, mas ainda quando passa muito tempo em pé, ele começa a doer um pouquinho. Uma viagem longa também, deixou o joelho muito parado, né? Então, tomar cuidado, agora é hora de fisioterapia e assim por diante. Mas eu estou aqui não para falar de mim, mas eu estou aqui para falar do quê? Da palavra do Senhor nosso Deus, que é essa que é a nossa motivação. A igreja será governada por alguma coisa. Sempre a igreja será governada por alguém ou por alguma coisa. Não tem como. Nós vivemos um mundo onde as coisas são governadas. E algumas vezes o que nós achamos que é governo é desgoverno, né? É desgoverno, né? A coisa parece estar meio perdida por aí afora. Mas sempre existe uma filosofia, sempre existe um critério, sempre existe alguém ordenando as coisas e caminhando para que alguma coisa venha a acontecer. Nós nunca vamos ser totalmente livres de conceitos, ok? Nós nunca vamos ser livres de conceitos. Sempre nós vamos ter o quê? Os conceitos adquiridos anteriormente. Sempre nós vamos ter, não seja preconceituoso. Não existe isso no conceito você não tem conceitos antes. O que nós não podemos ser é agressivos, ofensivos com as pessoas, né? Tendo uma atitude discriminatória com a pessoa. Isso não é possível, não é para o cristão, não é para aqueles que têm uma conduta, né? A pergunta aqui que eu quero iniciar aqui é: quem governa a igreja? Quem governa a igreja? O Espírito Santo através do Senhor. Desculpa. O Espírito Santo através de Deus? Ou Deus através do Espírito Santo? Talvez seja essa a ordem, né? Deus, isso. Deus através do Espírito Santo agindo na vida da igreja. Ok. Falou Deus?
Isso? Tá, perfeito. Quem governa a igreja? Nós vamos ter uma questão aqui, que algumas igrejas, elas são governadas pela cultura, e aí eu vou destrinchar um pouquinho mais sobre isso, sobre os sentimentos, a tradição, as preferências pessoais e algumas vezes pela palavra de Deus. Quem governa? Claro, todos nós concordamos, e até aquelas igrejas que são governadas pela cultura ou pelas pessoas vão dizer: é claro que a igreja deve ser governada pela palavra, mas eu tenho aqueles costumes, eu tenho aquela forma. Quando você vai ver ao fundo mesmo, elas são governadas por quem? Pela cultura. Olha, haja visto, nós estamos vendo um movimento feminista surgindo aí. Igrejas que não há muito tempo atrás não aceitavam, por exemplo, a ordenação feminina, agora está o quê? Aceitando. Diaconisa, presbítera e pastoras. Mas, olha, calma aí, pastor. A Bíblia foi escrita muito tempo atrás, e lá no passado, a cultura da mulher, em relação à mulher, era muito prejudicial, não tinha espaço, a mulher é diferente hoje. Então tá bom, então vamos falar sobre o casamento. A cultura passada dava uma ideia para a mulher no casamento, agora vai dar outra, então. Então a Bíblia deixou de ser fato e deve ser atualizada, para nós hoje, ou retraduzida, ou reescrita, ressignificada. Será que Deus, se quisesse quebrar alguma barreira no passado, Ele não teria quebrado aquela barreira no passado lá? E por que Ele não fez no passado? Ele manteve, ou até Ele mudou algumas coisas, é verdade. Jesus Cristo e pós-Jesus Cristo, a história das mulheres foram mudadas, porque Jesus veio e quebrou, rasgou o véu, todos agora têm acesso ao Santo dos Santos, a mulher agora não está mais excluída, mas ela está inserida. Será que Jesus não rompeu todas as barreiras que Ele queria romper naquele momento? Culturalmente, socialmente? Se nós formos parar e reger a igreja pelo processo cultural e social, nós vamos ter aqui na nossa igreja presbítera, diaconisa, pastora, e não importa a posição dele em relação à sua sexualidade. Pode ser homossexual ou não. Não vem ao caso. Por quê? Porque somos regidos pela cultura. Quando a cultura manda, então as coisas mudam. Mas o que deve reger então a igreja? A cultura? Não. Por quê? Porque a cultura é volável, a cultura muda. A cultura, ela é passageira. A cultura é por cada época. Lembra antigamente que o único instrumento na igreja que podia ter era o quê? Só o? Não, ainda não. Volta um pouquinho mais ainda, volta um pouquinho mais. O violão já é uma romper de cultura. A Dulce, lá no passado, mas não, estou falando no período brasileiro aqui já. O único instrumento que podia ter era aquele lá, o piano. Era o piano, era o único instrumento, o órgão, né? O órgão. Se fosse o órgão era melhor ainda, né? Mas o piano já foi uma inovação, mas o órgão é muito mais. Verdade. Tudo isso é um processo também social que se inseriu mais instrumentos, ok. Mas houve um processo de mudança doutrinária na igreja porque entrou uma bateria ou um violão? Não houve.
A doutrina mantém a mesma, ok? A liturgia pode ter alguma diferença, mas não diferença teológica. Nós ainda continuamos tendo um momento de contrição, ainda continuamos tendo um momento de adoração, um momento da pregação da palavra, continuamos tendo os mesmos princípios teológicos do princípio do culto, mas com alguma outra roupagem. Isso não é baratear o evangelho, ok? Isso é apenas observar alguns movimentos surgindo na igreja, mas o que deve manter aqui não é qual instrumento. Lá era a dufes, né? O shofar, né? No período bíblico, que não é um instrumento da nossa regionalidade, não é do Brasil, esses instrumentos. Diga de passagem, até o próprio piano, né? Ele veio herdado de fora e ok, isso não tem problema. Mas o que nós devemos parar para pensar e refletir, e que devemos refletir nessa manhã, eu quero trazer reflexão com os irmãos, é sobre a igreja não é governada ou a igreja que não é governada pela Escritura, ela fica neutra. Ela passa a ser governada por opiniões, por carisma, por conveniência, por medo e até por pressão social. A igreja saudável não é a que tem mais atividades, é a que está mais submissa à palavra de Deus. A igreja está submissa à palavra de Deus, a minha vida está submissa à palavra de Deus. O que a Bíblia manda, eu obedeço. O que a Bíblia declara, eu estou pronto a viver sobre aquilo. E é interessante, né? A gente, no trato com homens, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: o que você quer tanto, que você está disposto a pecar para ter. Aí você fala assim, não sei. A princípio parece espantar muita gente, né? Mas se você for parar para pensar um pouquinho mais sobre essa frase, você vai encontrar ela nas suas atitudes algumas vezes. Eu quero ser feliz. Então, você está disposto a pecar para ser feliz? Você está disposto a ir contra a palavra de Deus, contra isso? Uma feita, um homem me ligou, falou assim: pastor, eu quero me divorciar, quero separar da minha mulher, e não tem mais jeito e tal. E já estava andando em aconselhamento com eles há um tempo. Eu falei assim: espera um pouquinho, irmão, você está me ligando para pedir minha permissão? É isso? Pedir minha autorização a você separar? Porque eu não sou teu tutor, né? Eu não sou teu tutor, né? Quem separa é você, né? Eu estou te aconselhando ao que a Bíblia diz. Não, eu não quero saber o que a Bíblia diz. Eu sei o que a Bíblia diz, mas eu quero me separar mesmo assim. Então, você está disposto a desobedecer as Escrituras para separar? É isso mesmo. Passar bem você também. Ok. Não estou aqui para baratear ou para dizer: tadinho de você, você é um coitado mesmo, porque ela fica te ofendendo, te machucando, te humilhando, e você é um pobre coitado, deve separar mesmo. Inclusive, eu acho que ela deve te bater também, né? Né? E você é um pau mandado lá na casa, deve separar. Coitado, faça isso mesmo. Não é. O que a Bíblia diz? Ela diz isso. Então, se você não obedecer isso, você está pecando contra Deus. Mas não é só lá fora, mas estou falando do processo interno da igreja, da nossa vida. Porque é muito bom quando a gente fala do outro, mas e aí? Quando a gente fala da nossa atitude? Então, quando nós seguimos no processo
pessoal, quando a Bíblia não manda, nós vamos seguir por vários aspectos problemáticos. Olhando um pouquinho o contexto aqui do texto que nós lemos de Timóteo. Para quem o apóstolo Paulo escreveu essa carta? Ele escreveu para Timóteo, o jovem pastor, cooperador do apóstolo, liderança da igreja de Éfeso. E o que eles estavam enfrentando? Olha só, eles estavam enfrentando falsos mestres, confusão doutrinária, decadência moral, religiosidade sem poder. Quando foi isso? São 3 perguntas que aqui, para quem, quando e por quê, né? Então, quando? Foi nos últimos dias do apóstolo Paulo, que ele escreveu essa carta. Paulo escreve preso, esperando o fim do seu ministério terreno. E para quem? E por quê, melhor, né? Por quê? Porque em tempos de crise e falsidade, Timóteo precisava de uma âncora, precisava ficar firme. E ele diz, permanecei na palavra. Permanecei naquilo que você aprendeste. Permanecei firme. Não tire a verdade, não abandone a verdade. Não deixe a verdade de lado, mas permanecei firme. E olha só o que ele vai falar lá, né? Versículo 14, está aqui, ele aqui, ó. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. A orientação aqui era para permanecer não no conceito social, não no conceito territorial, não no conceito das pessoas, não na cultura, mas permanecer no quê? Na palavra. Permanecer na palavra. Essa é a forma. O problema central por trás do texto é quando a igreja está pressionada e confusa, a tentação é trocar as escrituras por estratégia humana. Mas veja bem, por que eu vou pagar imposto? Porque o governo faz tanta coisa errada, a corrupção, olha só. E aí, por que eu vou pagar imposto? Porque é uma fraude, é um roubo isso daí. Como que eu vou pagar todo esse dinheiro para o governo que não faz nada de bom para mim? Porque eu tenho que pagar escola particular, eu tenho que pagar plano de saúde, e ele não faz uma escola boa, ele não faz uma saúde boa, eu tenho que ficar pagando essas coisas extras ainda, eu tenho que ficar pagando segurança, porque o governo deveria me dar segurança com isso, ele não me dá segurança com isso, então por que eu vou pagar? Percebe como que a gente encontra vários argumentos para dizer, vou fazer o errado, porque ele faz o errado também. Tá, mas aquilo é o cultural. Você espera o quê da cultura e do social? Espera o bem. Ah, é verdade, mas ele faz? Não, ele não faz. Então, te dá o direito a não fazer a tua parte da lei? Não te dá o direito de fazer a tua parte, de não fazer a tua parte. Mas nós devemos obedecer sempre pela palavra. Sim. Capítulo 3 do início, vamos lá. É o versículo 1º, né? Isso. Olha lá, ó. Será que os homens estão egoístas, né? Olha lá. Isso.
Olha, traidores, a lista continua ali, ó, no versículo 4, ó, traidores, atrevidos, enfeituados, mais amigos dos prazeres do que de Deus, olha só. Então, o processo parece que foi escrito ontem, né, aqui das Escrituras, mas nós devemos olhar para nós como aqueles que estão buscando permanecer na palavra. A verdade que governa a igreja é uma igreja saudável, que persevera na palavra. Nós devemos observar para a nossa vida de permanecer na palavra. Nós não devemos baratear o evangelho. A verdade que governa a igreja é permanecer na palavra, como o versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. A ruptura da palavra ela é danosa ao nosso coração e à nossa vida. Mas se nós não temos uma igreja contemporânea, tá? O que é ter uma igreja contemporânea bíblica, então? O que é ter uma igreja contemporânea bíblica nós queremos. Mas nós não queremos o quê? Uma igreja contemporânea que abre mão da teologia bíblica, da Bíblia, como centralidade de tudo. Isso nós não queremos, isso nós não podemos. Mas então a igreja não vai crescer. Então, tudo bem. Nós não estamos aqui para crescimento da igreja apenas. Nós estamos aqui para viver fielmente a palavra do Senhor Deus. E aí ter o crescimento. Ok? Ter o crescimento. Mas não o crescimento por qualquer custo, ou qualquer preço. Não importa o que eu tiver que pagar o preço, eu vou ter. Não. Eu como pastor, eu quero que a igreja tenha um crescimento, tanto numérico quanto espiritual e conhecimento da palavra. É da mesma intensidade que eu quero que a igreja cresça em número, eu quero que a igreja cresça em intimidade com Deus e com a sua palavra. Por isso que nós devemos gastar tempo com a palavra, né? Eu fico muito... Posso dizer irritado? Posso. Não posso dizer irritado? Posso. Posso, Zé Carlos, dizer irritado? Posso. Irritado quando eu vou em algum lugar, em uma programação, e aí tem uma programação de 1h30, aí dá 10 minutos para a palavra. Fala assim, dá uma palavra rapidinha, porque o horário já está avançado. Eu falei, mas calma aí, se a centralidade é a palavra, então por que você deixou só 10 minutos dessa 1h30 para a palavra? Ficou enchendo linguiça lá, de canta coral, desce coral, canta sei o que, desce sei o que, faz homenagem para tal coisa, conta a história, não sei o que, sei o que, sei o que. Aí a palavra é 10 minutos. Falei, mas espera um pouquinho, tem alguma coisa errada que não está certa. Mas fulano de tal pregava em 10 minutos, 15 minutos. Tá, fulano de tal pregava nisso daí, amém? Glória a Deus pela vida dele, porque ele tinha um poder de síntese muito bom e conseguia dar profundidade com 10 minutos. Mas vai olhar se 10 minutos é suficiente para você ter uma explanação saudável, abençoadora. Precisa de mais tempo. E qual que é a porcionalidade? É 10 minutos de 30? Ok, é 1/3. Mas 10 minutos de 1h30? Não tem lógica. Alguma coisa está errada, está fora de centro. Uma igreja saudável é que permanece na palavra. Tu, porém, permanece. Ou seja, Timóteo não podia seguir a correnteza do seu tempo. Não podia descer o rio como todo mundo estava indo. Mas o que ele era para fazer? Era para ir contra a correnteza mesmo. Permanece naquilo que aprendeste. Isso implica estabilidade doutrinária, fidelidade pastoral, resistência à moral e espiritual naquele tempo. Deve permanecer na palavra. Olha o que diz Colossenses 2, 6 e 7. Ora,
como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. A palavra do Senhor Deus vem trazer para nós que nós para nós permanecer nele e andar nele. Assim andai nele. A ênfase aqui é andar em Cristo. Mas como que eu vou andar em Cristo? É permanecendo na palavra de Cristo. Não dá para andar com Cristo sem obedecer a Cristo, sem obedecer a palavra. Foi o texto que nós lemos de 1 João 2, versículos 5 e 6 lá. Se nós obedecemos, nós estamos amando ao Senhor. Se nós não obedecemos, nós não amamos o Senhor como falamos que amamos. Como você fala que ama a Deus se você não obedece a Deus? Você só vai amar realmente a Deus se você obedecer a Deus. O processo, ele é claro para a nossa vida, devemos amar e obedecer. A palavra que governa as nossas ações e as nossas atitudes, qual que é? A palavra que governa é a palavra de Deus, então isso deve ser a centralidade. Olhando isso para a nossa família, por exemplo, para a nossa casa, para o nosso lar. Nosso lar sem Bíblia é um lar que é governado pela ansiedade, pelas redes sociais e pela confusão. Olha aqui que está falando aqui o influencer, né? O youtuber. Olha o que está falando aqui a fulano de tal aqui. Olha, calma aí. A Bíblia deve governar a minha vida e eu sendo usado lá no meu lar. E se eu não faço isso, a ansiedade vai dominar meu coração, porque eu não tenho a certeza do que está à minha volta. Eu não tenho certeza, o medo é angustiante, porque isso não está alinhado ao meu coração. Olhando isso para uma parte eclesiástica, se o nosso ministério vive só de escalas, eventos ou coisa semelhante a isso, nós vamos perder o foco de Cristo, mas simplesmente para estar vivendo em eventos. Nós estamos no começo do ano fazendo os ajustes finais nos nossos planejamentos nas sociedades internas, por exemplo, na igreja, em cada departamento. Tá, mas se nós perdemos o foco de Cristo, nós vamos viver apenas de evento. Só de evento. E fazendo evento só por evento. Desculpa, não consegui ouvir direito o nome. Isso. Perfeito. A igreja ela tem que ter o evento, mas não apenas com base no evento. Mas ela tem que ter essa centralidade de Cristo lá, porque aí ela vai criar meios de ter aquela tripla ação que nós discutimos lá na liderança com as sociedades internas, né? Por que eu estou fazendo isso? Como que eu trabalho nisso que eu estou fazendo para que os novos da igreja possam ser inseridos no contexto maior da igreja? E como que eu alcanço o de fora para Cristo com isso? Então, essa tríplice ação deve estar sempre inserida em todas as nossas ações na igreja, né?
Sim. Perfeito. Até interessante, uma feita eu estava num evento interdenominacional e aí uma pessoa perguntou para mim, né? Eu dei uma palestra, depois ele perguntou para mim, pastor, quando tem culto na tua igreja? Aí eu falei, culto na minha igreja? Irmão, domingo à noite. Ué, tua igreja é só de domingo, então? Falei, não, meu, calma aí, não é só de domingo, não. A minha igreja, ela funciona todos os dias, né? Nos lares dos irmãos, nas atividades eclesiásticas, é verdade. Mas ela funciona todos os dias nas casas dos irmãos. Eles estão parando para orar, para ler a Bíblia, eles estão evangelizando, testemunhando. Mas o que muitas vezes as pessoas confundem é as atividades da igreja. E aí quer que tenha culto todos os dias. Como você já viu igreja com culto todos os dias? Você encontra de montão igreja com culto todo dia. Mas esses cultos, eles abençoam ou não a vida das pessoas? Elas mais escravizam a vida das pessoas. Por quê? Eu conheço, acho que pessoas que estavam envolvidas tanto na obra missionária, vamos assim colocar, que estava deixando a sua casa de lado. A sua casa sem a pessoa. A mulher chegava de uma viagem missionária, passava 2, 3 dias e ia para outra. Chegava de outra, ia para outra. Chegava de outra, ia para outra. Quando chegou uma hora, o marido dela falou assim, desculpa, mas eu não consigo mais. Por quê? Porque ela estava cuidando dos de fora e não estava cuidando do seu primeiro ministério, que é a sua casa. E, infelizmente, essa família se separaram. Infelizmente. Deus quer isso da gente? Deus não quer isso de nós. Quem que é o nosso primeiro ministério? É a nossa casa, nossa família, nosso lar. Depois, sim, nós vamos fazer lá. Né? Até é interessante, lembra daquela escalinha de prioridade que a gente coloca, né? A gente faz assim, qual a escalinha de prioridade? A gente aprende de um jeito, né? Eu tenho um pouco de pensamento diferente. Ele fala assim, primeiro Deus, segundo família, terceiro trabalho, quarto igreja, certo? Não é isso que a gente aprende? Você aprendeu diferente? Não? Alguém aprendeu diferente? É isso, né? Mas aí, fala. Isso, primeiro Deus, família. Tá. Tem alguns que mudam esse daqui, né? Trabalho e igreja e trabalho. Ok, tem alguns que pensam um pouquinho diferente aqui. Tá, mas aí eu queria que vocês pensassem um pouquinho diferente. Quer ver só? Olhando nas Escrituras, tudo que eu faço é para quem? Para Deus. Para a glória de Deus Pai. Então, tudo que eu faço é para a glória de Deus Pai. Então, se eu estou cuidando da minha família, eu cuido para a minha família ou eu cuido para a glória de Deus? Sim, mas eu faço para Deus. Porque por meio dele e para ele são todas as coisas, né? Perfeito. Sempre para Deus. Se eu trabalho para mim ou para a glória de Deus? Eu trabalho para a glória de Deus. É por ele e para ele são todas as coisas. Se eu vou para a igreja e trabalho na igreja, eu trabalho para mim ou para a glória de Deus? Para a glória de Deus. Então, eu corro o risco de eu falar, Deus, família, vamos, igreja, trabalho, eu trabalho e igreja, tanto faz aqui.
eu corro o risco de deixar Deus só aqui na primeira parte, e a primeira parte é fazer uma oração de manhã e ler a Bíblia, alguns versículos, e fazer uma devocional, e cumprir com o meu protocolo do dia. E aí a família eu cuido para mim, o meu trabalho eu faço para mim, e eu vou para a igreja e sirvo na igreja para mim mesmo, e não para Deus. Então, eu penso que deveria ser quase que como assim, ó. Aqui, ó. Deus aqui em cima, mas me interligando com todas essas outras coisas aqui na linha igualitária. Até porque eu só sirvo na igreja porque eu tenho uma família que testemunha o nome do Senhor. Como pastor, por exemplo. Se eu fosse promíscuo com a minha família, eu não deveria ser pastor. Ok? Não é isso que a Bíblia fala de ser para um presbítero? Marido de uma só mulher? Se eu não fosse promíscuo com isso, eu não serviria para ser pastor. Se ou meus filhos pequenos não honrassem o nome do Senhor, eu não deveria ser pastor. Se eu não administrar bem a minha casa, eu não deveria ser pastor. Por quê? Porque a Bíblia o diz. Ah, mas pastor, vamos lá, não seja tão perverso com você mesmo. Não, irmão, desculpa, a Bíblia que fala isso aí, eu lamento. Do ventre. Isso. Mas assim. Então, mas uma coisa é você ter filhos, e aí a palavra pequenos é o que é importante aqui nesse processo. Aqueles filhos, eles estão na tua tutela ainda. Então, você tem a tutela desse filho. Então, você deve ensinar esse filho e orientar esse filho da tua tutela. Agora, o filho é maior de idade, já está vivendo o seu voo. Então, eu deixo de ser responsável por ele ser responsável por ele mesmo. Então, uma coisa é, quando o meu filho é pequeno, está debaixo da minha tutela, e eu não governo ele. Eu deixo ele se autogovernar. Então, e por isso que ele fala que governe bem a sua casa. Então, eu governo sobre ele. Eu tenho um governo sobre ele. Mas ele já se tornou adulto, maior de idade. Ele agora tem autogoverno. Então, aí o problema é dele, né? Vergonha para mim, né? Mas o problema é dele, né? Vergonha é para o líder. Mas o problema vai ser dele diante do Senhor. Isso. Existe. Sim. É complicadíssimo, né? Complicadíssimo. Mas ele mesmo assim ainda tem autoridade para ensinar, desde que ele ensine pela palavra. Porque assim, a autoridade de ensino não é minha, ela é de quem? A palavra. E aí ele pode até, em certo sentido, dizer, irmãos, aqui eu errei. Hoje eu tenho um entendimento diferente, porque olha o que deu lá na minha casa. Então ele tem um aspecto também de experiência nesse contexto. Não faça assim porque vai dar, né? Vai dar problema. Mas, e aí é importante a gente voltar para o processo que nós estamos falando inicial, porque a Bíblia, ela não muda. Ela vai ser sempre
firme e sempre fiel. Então, não importa o contexto social que está vivendo, a cultura, mas a Bíblia é a centralidade. Então, o ministério dele está focado no quê? Nas Escrituras. Se a Bíblia não for a centralidade da nossa fé, está errado. Porque ela nos revela a Deus. E aí lembra que nós prometemos fidelidade, obediência, melhor, à liderança da igreja com um ressalvo. Qual que é o ressalvo? Lembra? Isso, boa, José Carlos. Quando a liderança estiver firme na palavra de Deus. Se a liderança desviar da palavra de Deus, você fala assim, não. Aí não. E ainda mais, você deve orientar e exortar. Ele fala, irmão, isso aí está errado. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó. E não é porque eu acho. O que diz a Bíblia aqui? A Bíblia está falando isso aqui, ó. Em amor. Vai lá, fala em amor com ele. Por quê? Porque se ele te ouvir, você ganhou um irmão. Você não deixou ele perdido. Não deixou ele vagando rumo afora. Mas você ganhou ele pela palavra. E é a palavra que nos convence, né, através do Espírito Santo, do pecado, do juízo e da justiça. Mas é do ouvir a palavra de Deus. Então, quando for pregar, pregue a palavra. A palavra deve ser ensinada. No nosso púlpito, nós não estamos aqui autorizados, e ninguém está autorizado, a ficar pregando conceitos sociais. Até porque não seria pregação, seria uma homilia. Não. E ainda mais, nós prezamos por uma pregação expositiva. Ainda mais, por quê? Porque o texto é a centralidade da mensagem. A centralidade da mensagem não são as pessoas. A centralidade da mensagem é a palavra de Deus. Isso deve ser o que deve entrar no nosso coração. Sim. Firme, né? Palavra, né? Isso. Perfeito. Perfeito, é isso. É verdade. Isso mesmo. A Bíblia não deve ser, né, vamos falar assim, aquele texto não deve ser a novidade para mim. Eu nunca li esse texto. Calma aí, espera um pouquinho, né? Você nunca leu esse texto? Você já deve ter lido, né? Ou deveria ter lido esse texto, né? E, verdade. E ela é viva, né? Sim, verdade. A verdade que governa a igreja, eu quero andar um pouquinho mais aqui, porque eu quero abordar pelo menos mais um ponto aqui, rapidinho, tá, irmãos? Vou pedir um pouquinho mais de paciência para os irmãos. É uma igreja saudável que segue a Bíblia, que conduz a Cristo. A pregação e toda a mensagem, ela deve ser o quê? Cristocêntrica. Olhando Cristo. Ah, mas eu preguei no Velho Testamento. Tá. Ok. Você pregou no Velho Testamento, mas então cadê Cristo lá? Você deve olhar e ver Cristo lá, que tem. Todo o texto vai ter Cristo lá. Ou um remetendo a Cristo. A mensagem, ela não é para autoajuda. Tá? Não é um aspecto de, olhe para o espelho e fale, se o Senhor é por mim, quem será contra mim, né? Né? Se o Senhor, né, olhe no espelho, estica a coluna, erga a cabeça, né, dá uma empinada no nariz e fala, eu vou ser mais do que vencedor por meio daquele que me amou e nada vai poder me segurar. Isso é uma verdade, é óbvio que é uma verdade. Mas a palavra de Deus, ela é para trazer conceitos para a minha vida, trazer força para mim andar,
mas por causa dele, não é por causa de mim, mas é por causa de Cristo. Então, Cristo é a centralidade de todas as coisas, não sou eu. Sem Cristo, a Bíblia vira mero manual moral. A Bíblia vira mero manual moral. Sem Cristo, nós perdemos a vida. Sem Cristo é só frase de motivação. Sem Cristo, o Evangelho deixa de ser vivo. Com Cristo, o Evangelho é vivo, é eficaz, é profundo. E isso deve mover nosso coração, nossa pregação e nossa vida. Quando nós olhamos isso para os professores e líderes da igreja, por exemplo, onde está Cristo no texto bíblico, é o que eu devo ensinar. Se você tirar Cristo da Bíblia, ou do que você vai ensinar, como professor, como líder, você vai apenas ensinar o manual de boa conduta. E aí, perdeu o mais essencial, o melhor. Mas vira só conceito filosófico. E isso é complicado para a nossa vida. Sim. Sim, perfeito. Mas assim, ainda estou falando que nesse aprender e viver, ele só vai estar um sentido maior se ele estiver linkado com Cristo. Porque senão nós vamos apenas aprender conceitos importantes, muitas vezes, né? Você olha Provérbios lá, né? Qualquer pessoa, seja cristão ou não cristão, olha Provérbios, começa a ler Provérbios, por exemplo. Você vai encontrar várias coisas muito bonitas e muito boas de se viver lá em Provérbios, que se você seguir aquilo ali, você vai ficar bem com a sociedade, de forma geral. Tua família vai ficar bem, tua vida financeira vai ficar boa, né? São conceitos. Mas coloca Cristo naquilo lá, aquilo vai te dar a vida eterna. Entendeu? Conceitos filosóficos, conceitos sociais. E isso ele é importante para a sociedade, tem o seu valor na sociedade, mas ele não traz vida, porque a vida vem através de Cristo Jesus, aquele que derramou o seu precioso sangue para nos salvar. Então, o processo para a nossa vida é Cristo. Então, para nós que somos líderes, vamos ministrar a palavra, pregue Cristo. Em todo o texto, você vai encontrar Cristo. Você deve encontrar Cristo. Na igreja, quem ama a igreja, ama o Evangelho. E o Evangelho de Cristo. Então, Cristo deve ser pregado na igreja. Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E Cristo é quem muda a nossa vida. Na vida pastoral, muitos conflitos na igreja são problemas de Cristo. E as pessoas não estão submetidas ao senhorio de Cristo. Então, levar as pessoas a entender que o senhorio é de Cristo, mas também para o pastor ele deve entender que ele não é o Cristo. Que é Cristo que vai resolver os problemas da igreja. Isso pastoralmente é uma encrenca. Por quê? Porque se você tem uma empresa e você vê um problema, o que você faz, Zé Carlos? Tem que solucionar. De alguma maneira você tem que solucionar. Mas assim, você tem lá um funcionário, vamos falar assim, você está um funcionário que está dando problema. Só que ele está no sindicato. Ele é presidente do sindicato e ele tem segurança por 20 anos. O que você faz? Fecha a empresa? Eu não sei se é de sindicato ou não. Mas assim, mas assim,
Aí você olha e fala, Senhor da glória, e agora o que eu vou fazer? Você perde a conta do emprego e vai para outra. Mas a empresa é sua. Fecha a empresa, né? E abre outra, né? Abre outro CNPJ, né? Mas olha só, na igreja, nós não temos a demissão de pessoas. Não é? Não tem. Então, como que você faz? Você descansa no Senhor Jesus. Descansa em Deus. E coisa difícil é descansar em Deus. Vou falar a verdade para vocês, gente. Tem hora que a gente fica orando, Senhor, Deus, o irmão já viveu bastante. Né? Dê descanso para o irmão dessa terra brava. Né? Brincadeira, irmãos, brincadeira. Graças a Deus, porque a igreja é do Senhor Jesus, não é nossa, não é minha, não é sua. É o Senhor que vai abençoar todas as coisas. Uma coisa que eu aprendi no ministério, se Deus quer que alguma coisa funcione, Ele vai mandar a pessoa para fazer aquilo funcionar. Nós temos que ter reunião de oração na igreja presencial, dia tal e tal e tal, ou estudo bíblico dia tal e tal e tal. Então Ele vai dar condições para que isso venha acontecer. Pessoas para que venham, ou pessoas para que possam vir ensinar. Se Ele não quiser que isso funcione, não vai ter pessoas. Pronto. Simples assim. Mas isso é muito difícil acontecer. A gente saber aprender a esperar que Cristo vai resolver todas as coisas. E olhando para o final, para o nosso estudo dessa manhã, a Bíblia, ela corrige a igreja. Se a Escritura, ela aprova algo, nós devemos seguir com aquilo. Mas se a Escritura não aprova, devemos ser moldados pelas Escrituras, não importa se aquela pessoa é minha amiga ou não. Mas se eu amo ela, eu devo exortá-la como? Em amor, pela palavra. Então, as Escrituras reprovam algo, então a igreja não pode proteger por amizade. Ela reprova, está reprovado. Então, nós vamos tratar de forma coerente. Até um dos princípios de uma igreja saudável é se ela disciplina em amor aqueles que estão em erro. Se ela tem um processo de disciplina eficaz. A Bíblia corrige o crente. Tá? Então, a palavra, ela expõe o pecado, para não apenas aliviar, mas para reparar, para repreender, para corrigir em amor. A Bíblia corrige a cultura, por exemplo. A igreja não segue tendências, ela segue a palavra. Não é porque está cantando a música tal lá que a gente vai cantar. Não é porque está tendo tal movimento ou parede preta que a gente vai ter. Não, pelo contrário, a gente vai seguir a palavra do Senhor. Ok? A Bíblia corrige a nossa crítica até, inclusive. Isso é fato para nós. Para ver que Cristo, Ele nos transforma e nos molda no caráter de Cristo. Assim como nós podemos dar uma ordem negativa e a criança obedecer, né? Assim também, quando nós recebemos a ordem negativa do Senhor, nós devemos fazer o quê? Obedecer. Deixar o nosso querer de lado, e então, né, obedecer a sua voz. Não é isso que nós queremos dos nossos filhos? Ele pode até querer alguma coisa, mas se receber a ordem, nós queremos que eles obedeçam. E não questione nem infindavelmente, né? Não questione infindavelmente, mas obedeça. Que sejamos assim nós também, ao ouvirmos a voz do Senhor, o querer do Senhor. Que nossa igreja seja assim, que nosso caminhar seja assim. Que esse ano seja um ano de crescimento, amadurecimento e confrontação pela palavra em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, pedimos perdão todas as vezes que nós, no meio do engano, do cansaço, no meio das angústias dos nossos corações, começamos, ó Pai, a fazer as coisas por nós mesmos e deixamos o Teu querer de lado. Perdoe-nos, ó Pai, e dá-nos sempre uma igreja firme pela palavra,
uma igreja firme na palavra e que possa pregar Cristo constantemente, o Cristo bíblico, o Cristo da palavra, o Verbo encarnado que habitou entre nós. Ó Pai de amor, que sejamos nós aqueles que estão atentos na palavra, como os nossos irmãos do passado, os bereanos, sempre atentos à Tua verdade e o que o Senhor desejava para eles. Que nós sejamos conhecedores das Escrituras, que nós sejamos, ó Pai, firmes no andar e no caminhar diário. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Amém. Obrigado, Deus abençoe.